Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Camila Serafim e por aqui eu te ensino a fazer bolos e doces deliciosos e perfeitos. Sem enrolação, hein? Todo mundo vai fazer bolos gostosos daqui pra frente. Eu não quero mais ver ninguém errando. E hoje eu vou te ensinar a fazer brigadeiro. Este brigadeiro. Olha esse brigadeiro. Perfeito, com um granulado enroladinho, perfeitinho. É simplesmente delicioso. Brigadeiro é um doce típico brasileiro. Ele foi inventado no ano de 1946, quando uma doceira carioca apoiava um candidato à presidência da República neste ano, o então brigadeiro Eduardo Gomes. E assim ficou conhecido este doce e famoso em todo o país. Esse é o doce número 1, com certeza, de todo brasileiro. Então assim, bora aprender a fazer brigadeiro, porque isso aqui vai dar muito dinheiro. E até rimou, hein? E hoje eu vou te ensinar duas versões, este enroladinho e este daqui. Ponto de cobertura, olha a cremosidade. Isso aqui, gente, é o que? É a perfeição. Em forma do que? De comida. Porque não existe nada melhor. Perfeito, tá? Então assim, ó. Já vai ali na descrição do vídeo, já copia a receita, já deixa o seu like nesse vídeo também. E se você ainda não é inscrito no canal, eu não sei o que você está fazendo, que ainda não se inscreveu, então corre ali, já se inscreve, faça esse favor pra mana. E vamos aprender a fazer doces gostosos, meu amor, porque a vida é feita pra ser doce. Então bora pra receita. Então eu vou ensinar os dois pontos de brigadeiros pra vocês. O ponto de enrolar, que é o que eu quero fazer para decorar o bolo por cima, e o ponto de cobertura, que é aquele que você pode espatular o seu bolo ou só fazer a cobertura igual o que eu vou ensinar para vocês no vídeo do bolo de cenoura. Então se você ainda não assistiu esse vídeo com a receita do bolo de cenoura, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá e assistir e fazer esse bolo de cenoura perfeito, que vai dar super certo, você nunca mais vai errar o bolo de cenoura. Então agora nós vamos começar pelo brigadeiro ponto de cobertura. Aqui eu vou fazer meia receita, que é o suficiente para eu decorar e fazer as bolinhas para pôr nesse bolo. Então eu já liguei meu fogãozinho aqui porque ele demora um pouco para esquentar. Aqui na panela, enquanto a panela tá fria, eu vou acrescentar os ingredientes. Então aqui eu vou colocar o leite condensado. Aqui nesse leite condensado eu vou dissolver o chocolate em pó. Eu gosto sempre de dissolver o chocolate em pó aqui no leite condensado, porque fica mais fácil de você dissolver todos os gruminhos do chocolate. Eu tô fazendo o chocolate meio amargo, então eu tô usando o chocolate 50%. Pronto, a mistura já tá bem dissolvida. Então agora eu vou acrescentar o creme de leite. Vamos misturar bem antes de levar pro fogo, tá? É importante sempre misturar todos os ingredientes antes de levar pro fogo. Eu gosto de cozinhar brigadeiro no fogo, se for no fogão normal com chama, no fogo de médio para alto, tá? Não muito alto para não correr o risco de queimar as bordas da panela ali do seu brigadeiro. E muito baixo também não, porque senão ele vai caramelar demais. Se for um brigadeiro claro, vai mudar a cor. E se for um brigadeiro normal, de chocolate mais escuro, ele pode ficar muito puxento depois, porque ele demorou muito para dar o fogo. Então agora aqui, vou colocar no fogo. E vou misturar, mexendo sempre, para não correr o risco de empelotar. Eu sempre vou limpando as bordas da panela, aqui as laterais da panela, porque senão o brigadeiro vai dar ponto primeiro na lateral e vai criar uns gruminhos dentro do seu brigadeiro, e o seu brigadeiro não vai ficar bem lisinho e cremoso. Como nós vamos fazer um brigadeiro para decorar ponto de cobertura, ele é importante que fique um brigadeiro bem lisinho, sem nenhuma bolinha por dentro. Então aqui eu vou mexer até ele ferver, e quando ele ferver, que começar a criar as borbulhas e daí ele der uma engrossada, eu vou acrescentar o meu chocolate em gotas. Eu não gosto de colocar o chocolate em gotas desde o começo. O chocolate, ele é um produto muito sensível à temperatura, ao calor. Então se você esquentar ele demais, pode correr o risco de queimar e ele dar um sabor diferente no seu brigadeiro. Então a única coisa que a gente precisa é que o chocolate derreta aqui dentro dessa mistura. Então quando ele estiver dando uma engrossada, eu venho acrescentar o chocolate para vocês. Então aqui o meu brigadeiro, ó, já ferveu, tá borbulhando. Então agora eu vou acrescentar o chocolate em gotas, tá? Aqui eu tenho a quantidade que eu vou usar nos dois. Então aqui eu vou colocar um pouquinho. E vamos misturar.
Agora até dar o ponto, tá? Estão vendo que ele tá bem lisinho? Super liso, né? Ó. Ele ainda tá muito fluido, tá vendo? Então ele precisa cair um pouquinho mais grosso, ainda tá muito fluido. Então ainda não tá no ponto. Esse ponto aqui que eu vou ensinar pra vocês, vocês também conseguem usar no bico de confeitar, tá? Se vocês quiserem fazer trabalho com bico, também vai dar. Sempre quando eu faço o teste, eu ergo na colher, tá? E derramo lá no restante, ó. Então quando ele cair e ficar ali no fundo da sua panela, um montinho que não dissolver rapidamente no restante do brigadeiro, é porque tá bom, tá? Ó. Tá vendo que ele já tá caindo um pouquinho mais grosso? Para um pouquinho a colher e joga. Ó, ele já tá caindo um pouco mais grossinho. Ó, vou pegar, vou jogar aqui no restinho que tá na panela, ó. E vai ficar um montinho que demora pra se misturar com o restante. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas esse é o ponto. Lembrando que depois de frio, na temperatura ambiente, é quando ele vai engrossar e ficar bom mesmo. Mais uma vez. Ó, tá vendo que ele já cai mais pesado, então tá bom, vou desligar o fogo. Então, ó, chegou no ponto, eu já desliguei o fogo. Tá vendo como ele cai bem mais pesado, assim, não cai tão fluido. Quando eu tiro do fogo, eu continuo mexendo, tá? Mexe sempre até ele parar de ferver. Porque senão aquela fervidinha que dá no fundo da panela ali, pode acontecer de criar cristais no brigadeiro, dar uma cristalizada, e daí vai ficar as pelotinhas dentro do nosso brigadeiro. E a gente quer um brigadeiro bem lisinho assim, ó. Então eu vou colocar ele aqui. E agora que nós colocamos ele no prato, eu vou pegar um saquinho plástico, eu gosto de usar esses saquinhos de freezer, e vou colocar aqui em contato com o brigadeiro, que é pra não criar aquela película em cima e depois também não dar as pelotinhas dentro do brigadeiro. Outra coisa, se você quiser armazenar, você pode enrolar ele no plástico filme, faz um pacotinho nele. Você pode congelar por até 3 meses. Quando você for descongelar pra usar, retira do freezer, coloca na geladeira e deixa descongelar, até descongelar. Aí você pode usar na sua receita. Ou você pode guardar na geladeira, brigadeiro dura até 15 dias na geladeira, sem estragar. E assim como o creme de leite, ele fica cremoso, não vai açucarar o seu brigadeiro. Pode fazer o teste aí na sua casa. Mas sempre dê preferência, óbvio, quando você for fazer para vender, faça o brigadeiro fresco e utilize ele fresquinho. Então esse aqui foi o brigadeiro ponto de cobertura e agora nós vamos fazer o brigadeiro ponto de enrolar. Então agora aqui a mesma coisa, tá? Vamos fazer o brigadeiro de enrolar, ponto de enrolar. Esse ele demora um pouquinho mais para dar o ponto. Mas então aqui na panela eu vou acrescentar o leite condensado. Vou dissolver o chocolate em pó. Chocolate dissolvido, eu vou acrescentar o creme de leite. Agora a mesma coisa, vamos misturar bem e ligar o fogo. Agora a gente vai deixar ferver e quando ferver e começar a engrossar, aí eu vou acrescentar o chocolate em gotas. Então aqui ele ferveu, já deu uma engrossada, tá? E eu vou acrescentar o chocolate em gotas. Mistura bem, vamos misturar bem e agora a gente vai esperar dar um pouco. Ó, ele tá quase no ponto. Esse ponto aqui é o que eu gosto de usar para recheio. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá um pouco mais firme do que o de cobertura, estão vendo? Mas não tão duro igual o de bolear. Então esse é o ponto. Quando você sobe na colher, solta e ele cai em blocos mais pesados. Não tão fluido igual o de cobertura, tá? Então agora a gente vai cozinhar mais um pouco. Igual eu falei pra vocês, como vai bastante creme de leite, ele demora um pouco mais pra chegar no ponto mesmo. Misturando sempre, cuidando de todas as laterais da panela, para que esse brigadeiro não dê pontos diferentes. Ó, tá vendo que ele já tá ficando mais grosso? Ele vai meio que soltando do fundo, ó, sozinho. E quando você levanta, que você passa a colher assim no meio, ele forma um caminho. Ó, ele vai formar um caminho e vai demorar pra fechar esse caminho. Mais uma dica, a gente vai levantar ele na colher e ele vai cair uma bola. Mais uma vez, levanta, ó, cai um bloco pesado, tá vendo? Então ele tá no ponto de enrolar. Então vamos desligar, vamos continuar mexendo fora do fogo agora. Vou por aqui pra vocês verem. A gente vai mexer ele fora do fogo até ele parar de ferver.
que é pra não criar aqueles cristais de brigadeiro no fundo da panela, tá? Então agora aqui a mesma coisa, a gente vai tirar ele da panela e vamos colocar ele aqui no prato, ó. Então aqui, ó, plastiquinho em contato, e agora a gente vai deixar chegar a temperatura ambiente. E daí nós vamos enrolar. Então aqui eu já tenho tudo que eu preciso para enrolar os nossos brigadeiros. Eu tenho uma forminha de papel, essa daqui é a número 4. Se você quiser fazer para vender o cento, você pode pesar eles com 13 gramas, tá? Se você for usar esse confeito de chocolate, que é chocolate puro, porque esses confeitos de chocolate puro, eles são maiores, tá? Então eles vão deixar os seus brigadeiros maior. Então utilize a forminha 5 e pese cada brigadeiro com no máximo 14 gramas, 13, 14 gramas. Eu hoje aqui vou pesar eles com 15 gramas, tá? Porque como a gente vai fazer para decorar, eu vou fazer com 15 graminhas. Para isso eu vou precisar de uma balança. O meu prato da minha balança quebrou, então eu coloco um prato de bolo em cima. Ligo a minha balança, que daí eu vou tirar o peso da tara, né? A tara do prato, pronto. Eu vou untar com desmoldante, porque eu gosto de untar aqui para não grudar os nossos brigadeiros no prato. E aqui eu tenho o brigadeiro gelado já. Esse daqui eu já tinha enrolado antes, então o prato já tá mexido, se vocês forem ver, mas não tem problema, né? Deixa eu pôr aqui do ladinho. Então nós vamos pesar um a um, é isso mesmo, tá? Se você quer fazer produção, então você primeiro pese os seus brigadeiros e depois você enrola, ó, coloca no confeito, aí você vai lavar as mãos e aí sim você vai enrolar do confeito e colocar nas forminhas, tá? Faça assim por produção que fica mais fácil. Para enrolar eu uso desmoldante nas mãos também. Pode usar água gelada, pode usar manteiga, margarina, o que você achar melhor. Eu uso desmoldante, que é o que eu gosto. Então eu pego uma quantidade aqui, que eu já sei mais ou menos, ó, quanto dá, 15 gramas. Vou fazer algumas bolinhas aqui só para mostrar para vocês mesmo como que eles vão ficar, tá? Pronto, vou fazer só essa quantidade mesmo, tá? Então aqui eu tenho o meu confeito granulado, a minha mão já está untada. Agora a gente enrola, boleia bem redondinho, ó, pra ficar bem redondinho, tá vendo? A gente coloca ali no confeito. De preferência para usar confeito de chocolate mesmo. Esse meu aqui, ele é da Harold, meio amargo, mas tem várias marcas no mercado, tá? De vários valores, você pode escolher o que você preferir. Então, ó, pronto. Agora sim, eu vou lavar as minhas mãos pra gente poder enrolar aqui no confeito e colocar nas forminhas. Então aqui agora, a gente vai dar uma chacoalhadinha assim e vamos pegar novamente o brigadeiro e enrolar na mão, tá? Se você não enrolar novamente, ele vai ficar assim, ó, feio, tá vendo? Fica tudo arrepiadinho, os granulados, não fica legal. Então a gente pega e enrola novamente na mão, dando a forminha bem redondinha e coloca na forminha. Agora vamos fazer isso com todos. Pronto, último brigadeirinho. Agora tá perfeito, pronto pra gente decorar o nosso bolo. Então esse foi os meus 2 pontos de brigadeiro que eu ensinei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou fazer o favor, né, assim, de experimentar pra falar pra vocês como ficou. Porque eu tenho certeza que você nessa hora daria tudo pra estar no lugar. É delicioso. Faça, porque senão você vai se arrepender. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e até lá.